Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe, o nosso canal de Química. Finalmente voltamos a gravar vídeos depois de um tempo sumidos. Sim, hoje nós vamos falar sobre reação reversível e equilíbrio químico. Vamos lá, então? Vamos! Vamos começar falando sobre reversibilidade. Reversível significa poder voltar ao estado original. Um exemplo é quando você briga com seu crush e depois vocês fazem as pazes. Isso é reversível. É verdade, reversível significa poder voltar. Vou contar uma história do cotidiano. Resolvemos fazer uma festa surpresa, mas aconteceu um problema. Rock, você esqueceu o gelo em cima da mesa e ele derreteu. E agora? E agora o que vamos fazer? Rapidamente colocamos a forma no freezer. Será que a água vai congelar a tempo suficiente para a festa? Será? Tic-tac, 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 tic-tac. Ufa, deu tudo certo. Temos gelo de novo, Rock. E agora vamos acender a vela queimando o palito de fósforo. E então, finalmente cantar parabéns para você. Agora vamos pensar. Lembrando que reversível significa poder voltar ao estado original, em que momento da história aconteceu um fenômeno reversível? E um fenômeno irreversível, hein? Vamos pensar um pouco? Um fenômeno reversível. Foi quando o gelo descongelou e virou água e então levamos a forma para o freezer para congelar de novo. Isso, aconteceu a fusão do gelo, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, nós escrevemos H2O sólido, setinha H2O líquido. E depois nós levamos a forma no gelo e a água solidificou, formando gelo de novo. Então, nós escrevemos H2O líquido, setinha H2O sólido. Esse é um fenômeno reversível. Partimos de água sólida, foi para água líquida, e depois fizemos água sólida de novo, voltou ao estado original. E um fenômeno irreversível? Foi a queima do palito de fósforo. Isso, a queima da madeira é um fenômeno irreversível. Seria tão bom se a gente pudesse pegar aquele carvão, gás carbônico e água e pudéssemos fazer madeira de novo. Mas o ser humano não consegue fazer madeira. A queima da madeira é um fenômeno irreversível. Nós dizemos que uma reação é reversível quando os produtos podem regenerar as substâncias iniciais. Rock, o que tem dentro dessas bolhas no refrigerante? Tem moléculas de gás carbônico e a fórmula do gás carbônico é SO2. A bolha é o gás que não está dissolvido. E tem gás dissolvido, Rock? Uma grande quantidade de gases está entre a superfície do líquido e a tampa. Esse é o CO2 gasoso. E a outra parte do gás está dissolvida aqui no refrigerante. Esse é o CO2 aquoso. Aquoso significa dissolvido na água. E as moléculas de CO2 se movimentam livremente. Entram no refrigerante, saem do refrigerante. Entram no refrigerante, saem do refrigerante. Dentro do refrigerante, moléculas de CO2 e água
reagem formando H2SO3, que é chamado de ácido carbônico. E, ao mesmo tempo, o H2SO3, o ácido carbônico, se decompõe, regenerando o CO2 e água, que são as substâncias iniciais. Então, nós dizemos que essa reação é reversível. E agora, muita atenção, pessoal. Então, moléculas de CO2 reagem com a água, formando H2SO3. Esta é a reação direta. E, ao mesmo tempo, no mesmo recipiente, moléculas de H2SO3 se decompõem, regenerando CO2 e água. Portanto, essa reação é inversa. Então, a reação reversível ela pode ser representada por uma única equação utilizando uma dupla seta. Então, aqui nós temos milhões de reações diretas acontecendo e milhões de reações inversas acontecendo, inverso significa oposto, ao mesmo tempo no mesmo recipiente para sempre. Agora, nós vamos falar do equilíbrio químico. O equilíbrio químico, pessoal, estuda as reações químicas reversíveis. E onde tem equilíbrio químico, Roque? Uma garrafa fechada de refrigerante é um bom exemplo de equilíbrio químico. As reações direta e inversa acontecem com a mesma velocidade no equilíbrio químico. Com a temperatura constante, a pressão e as concentrações também ficam constantes no equilíbrio. Explica isso direito, Roque. Eu vou explicar. Ao abrir a garrafa gelada, a pressão do gás e o gosto do refri são sempre os mesmos. Na nossa casa ou na casa dos amigos. E em qualquer época do ano. Isso significa que se a temperatura é a mesma, o equilíbrio químico é o mesmo. Mas se o refri ficar fora da geladeira, o gosto muda, não é? Isso porque, ao mudar a temperatura, aparece um outro equilíbrio químico. Isso aconteceu porque o equilíbrio químico depende fortemente da temperatura. Tá na hora do resumo? Aí são moléculas, mas Roque, o que o equilíbrio estuda? O equilíbrio estuda as reações reversíveis. A forma de. Essa é a reação direta. A setinha de cima é sempre a reação direta. E, ao mesmo tempo, D regenera A. Essa é a reação inversa. A setinha de baixo é sempre a reação inversa. E quando a temperatura é constante, as duas reações, a direta e inversa, acontecem com a mesma velocidade. E, consequentemente, as propriedades ficam constantes. Como exemplo, o número de moléculas de A e D. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter ajudado. Finalmente entendi o que os livros queriam dizer sobre o equilíbrio, Roque. Ai, que bom! A próxima aula continuamos com o equilíbrio químico. Até! Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.